Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero, graças a Deus, que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o classicismo, essa escola literária muito importante aí para a literatura europeia. O classicismo, ele é marcado por uma imagem muito antropocêntrica. O que significa isso? Muito antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Lembrando que as escolas literárias de uns tempos para lá, tava vindo muito num teocentrismo, numa coisa mais Deus no centro, e acabou que agora era um homem no centro. Era aí o antropocentrismo, o homem no centro, certo? Continuando aí um pouquinho mais sobre essas coisas do classicismo. A primeira coisa que a gente deve entender no classicismo é que ele era na época no Renascimento e que ele era a atmosfera racional que estava sendo trazida pelas ideias humanistas estava criando-se aí o Renascimento. Agora a igreja não era mais tão assim considerada correta e acabava que com isso a mente começou a abrir mais do ser humano, certo? Muitas pessoas, principalmente assim, de história, ele não gosta muito de falar sobre a Idade Média, porque é uma coisa muito difícil de ser falado, porque é uma coisa que infringe muitas áreas, entende? Porque não é uma coisa assim que é muito boa de ser falada. Teve a Inquisição, muita gente que queria ser cientista acabou morrendo achando que era bruxa, o bruxo, certo? Então aí o Renascimento veio para isso, para abrir a mente humana. Eles abriam a mente humana, um novo renascer. Agora o homem no centro, agora a gente tem ciência, agora a gente tem filosofia, a gente vai refletir através da razão. Aí entra aí Galileu Galilei, entra aí o telestólico de Galilei, entra aí o Gutenberg, entra logo em seguida, não é Galileu Galilei, tá gente, é Galileu só, tá? Galileu, entra em Gutenberg aí com a sua impressora, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha aí a imagem da impressora dele. Logo vem também Martinho Lutero com a Reforma Protestante, certo? Martinho Lutero era um monge que não estava gostando de algumas atitudes da igreja, principalmente o ato de que você tinha que pagar para ter a sua salvação. Olha aí a imagem de Martinho Lutero. Ele é o precursor aí da Reforma Protestante. Ok? Beleza. A arte clássica na época foi marcada aí por muitas pessoas, mas o principal dentre eles todos a gente entra aqui no principal dentre todos eles, a gente acha o Camões. O Camões, Luís de Camões, né? Ele foi o principal aí divisor de águas, vamos se dizer, desse processo que era o travadorismo na época, e veio aí o Renascimento mesmo, como uma escola literária que passou todas, fez uma oposição mesmo ao trovadorismo. Vamos continuar. Outra coisa, não só ele fez muitos livros, muitas coisas, como os Lusíadas, que é o principal para o Renascimento de Luís de Camões, a gente tem também grandes artes, como a do Leonardo da Vinci, olha a imagem. Cândido. E a gente também tem o pensador político Nicolau Maquiavel, o escritor Miguel de Cervantes Saraiva, e a gente tem aí o autor Dom Quixote, que criou
Saraiva, que criou aí o Dom Quixote, certo? É uma história bem legal na literatura. E Luís Vaz de Camões, que é o ator dos Lusíadas, como eu já falei, e o William Shakespeare. William Shakespeare, ele foi considerado o criador do Romeu e Julieta. Ele foi o autor, né? Não considerado, ele foi o autor de Romeu e Julieta. Mas Romeu e Julieta não é do Renascimento. Romeu e Julieta, ela entra em outra escola literária. Ela entra nem numa escola literária, é num divisor de águas entre o classicismo e o barroco, tá? Que é chamado de maneirismo, certo? As principais coisas do classicismo que a gente tem que lembrar é o homem no centro de tudo, então, antropocentrismo, o racionalismo, então, sempre pensar com a razão. Você já ouviu falar daquela frase? Usa a razão, não é emoção. É por meio disso aí. O equilíbrio, a clareza e linearidade, o universalismo, a forte presença de seres mitológicos grego-romano, começaram a chegar a seres mitológicos. Nos Lusíadas, que fala sobre a viagem de Vasco da Gama, tem muita coisa mitológica, muitos deuses, semideuses, muita coisa da mitologia grego-romana. Supervalorização do belo, o que eles faziam no grego-romano. Por quê? Na época do trovadorismo, que foi a época da Idade Média, não se ligava muito assim. O padrão de beleza da época era se você era obeso, você era rico. Se você era mais magro, você era pobre. Era sinônimo disso, certo? Então, aí chega agora o padrão assim de um corpo perfeito. Eu vou mostrar pra vocês uma imagem das obras gregas, de uma das obras gregas, pra você ver. Gente, é um padrão de um corpo perfeito, de um corpo platônico, de um corpo bonito. É um musculoso, tríceps, bíceps. Então, era um padrão de corpo muito, assim, sei lá, não dá pra explicar, certo? E peculiaridades da tradição apoliana, que constitui novo padrão da arte, pintura, escultura. Agora as artes estavam bem mais perfeccionistas. Se você vê aí uma obra, que eu vou colocar agora, que é a obra que tá na nossa vinheta, que é a obra da criação de Adão, gente, é muito perfeito. Você vai olhar o braço, é muito perfeito. Eles não estavam mais igual ao trovadorismo, que era uma coisa mais simples, certo? Era uma coisa muito ligada à igreja. Agora eles estavam fazendo isso, mesmo que é ligado à igreja, não é totalmente teocêntrica, certo? Então, é bem legal. Outros autores do classicismo, além daqueles que eu falei, foi Sá de Miranda Antônio, certo? E o Luís Camões, que foi o mais importante, que fez aí a escrita das viagens de Vasco da Gama. Camões, ele coloca muita coisa mitológica nas suas coisas de Vasco da Gama, tudo. É muito mitológico, sem brincadeira, sem noção. É muito mitológico. As suas poesias líricas, eram muito ligadas ao amor. E o amor forte, um amor carnal, um amor que, tipo assim, não é um amor que a mulher tá distante do homem como no trovadorismo. É um amor carnal, um amor platônico, é um amor de que, sabe, deixa o homem doido, entende? E além dessas poesias líricas, ele tinha o descontento do mundo também. O descontento do mundo, ele falava sobre desigualdade social, ele falava sobre um monte de coisas. E isso trazia pro Luís de Camões uma popularidade muito grande, certo? Porque Luís de Camões, depois dos Lusíadas, ele foi muito conhecido. Mas ele fez muita coisa errada na vida dele. Ele nasceu provavelmente em Lisboa, não se tem certeza, não se tem dados históricos de onde ele nasceu. Em 1524, e para outros foi em 1525, tá? Em dúvida ainda, tem essas controvérsias. Ele se envolveu com muita coisa, foi preso várias vezes, tava numa guerra, ele perdeu um olho, então foi muitas coisas que aconteceram com ele. Essa é um pouco das coisas de Luís de Camões. Ele foi aí o que escreveu aí um pouco sobre Vasco da Gama e suas navegações.
Eu espero que vocês tenham gostado, um breve resumão do que é o classicismo. Classicismo é uma época aí do Renascimento, onde a igreja não é mais o centro, aparece aí a reforma protestante com Martinho Lutero, aparece aí agora as novas artes, não ligadas mais ao teocentrismo, aparece aí a beleza do corpo, o padrão do corpo e muita antropologia. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo. Tchau, tchau.